Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que traz os mais diversos temas de interesse e de impacto na vida dos brasileiros, mas principalmente dos sul-mato-grossenses que acompanham a nossa programação. Hoje a gente vai falar de um tema também muito importante relacionado às políticas praticadas aqui na nossa capital, Campo Grande, praticadas no que diz respeito ao esporte e à qualidade de vida. Recentemente, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, sancionou um plano que garante a realização aí de políticas públicas para o esporte e para o lazer. E é por isso que a gente recebe o Vanderlei Sandin. Ele é diretor de Esporte e Lazer da FUNESP, a Fundação Municipal de Esportes. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, Lívia, pelo convite. Boa tarde a você e a todos os telespectadores. E eu estou aqui disponível para vocês nesse período hoje para a gente bater esse papo, né? E o que eu puder esclarecer para vocês e para a população de Campo Grande, a gente vai estar conversando e esclarecendo todas as dúvidas. Olha, eu tenho realmente muitos questionamentos para fazer para você em relação a esse segmento importante que garante mais saúde também para a população. Mas antes, falando agora sobre esse plano, né? Como é que vai funcionar? Então, Lívia, o plano ele foi sancionado, né, e saiu publicado no Diário Oficial no dia 19, na terça-feira. E esse plano é o seguinte, ele faz parte da política, tá, da Fundação Municipal de Esportes que está dentro do sistema. E o plano, ele tem a duração de 8 anos, tá, ele foi implementado já, então, agora em janeiro. E o que tem esse plano? Ele visa garantir, fundamentar e regulamentar as ações que estão voltadas tanto para o esporte quanto para a atividade física e saúde do munícipe. Então, o que acontecia antes? Antes da criação desse plano municipal, entrava um gestor, um prefeito, por exemplo, e ele não tinha nenhuma obrigação, nem ele, nem o secretário, de realizar as ações que estavam implementadas. Então, mudava-se o gestor e aí a pessoa trazia, olha, eu gosto do futebol, vou trabalhar o futebol. Então, não tinha as metas e as ações já planejadas. Com a implantação do plano municipal, a gente visa garantir o direito da continuidade do trabalho. Então, o que a gente tem hoje, a gente faz com que o próximo gestor, o próximo presidente da Fundação Municipal, ele tenha que seguir as metas e objetivos desse plano, que visa garantir a continuidade de um trabalho que vem sendo realizado. E é interessante porque vocês conseguem implementar políticas que vão ser continuadas ao longo do tempo, né? Muita gente Exatamente. Questiona, poxa, um projeto tão legal, começou numa gestão, parou em outra, mas isso vai criando, acho que, uma corrente do bem, né? Vocês vão criando gatilhos até mesmo para facilitar o trabalho de quem for vir. E para a população, né? Qual que é a importância da gente aqui, enquanto capital, enquanto uma população de quase 1 milhão de habitantes, termos políticas públicas focadas para isso, sabendo que nem todas as pessoas, infelizmente, têm condições de pagar, né, por atividades esportivas ou de lazer. Exatamente. Exatamente essa é a ideia do plano, é garantir. A palavra garantir, ela nos passa essa segurança de que o próximo gestor, ele vai dar continuidade ao trabalho. Hoje nós temos implementadas, que nem eu falei para você anteriormente, em off, que a gente tem 70 locais de atendimento nas 7 regiões da cidade. Então, a gente começou um trabalho lá em 2017 com apenas 6 locais de atendimento. E a gente foi a cada ano implementando, e nós chegamos hoje ao número de 9 núcleos, tá? Que a gente chama de núcleos, é só uma divisão. 9 núcleos esportivos, que são os grandes parques. Ayrton Senna, Jacques da Luz, Belmar Fidalgo, Elias Gadias, Soter, Vila Nasser. E ao redor nós temos outros pequenos atendimentos, que a gente chama de subnúcleos. Então, nós temos no Caiobá, que mais? Nós temos Los Angeles, Aero Rancho e vários outros locais. Então, a gente cobre as 7 regiões e a gente fez um mapa de distribuição dessas ações. Por quê? A gente quer levar a atividade física para quem mais precisa e aqueles que mais têm a necessidade. Que são as pessoas que são carentes, são as pessoas que desenvolvem as questões de obesidade, diabetes. Então, o plano veio para garantir isso e a gente vai estender esse trabalho. Já está programado, meta do próxima gestão da prefeitura atual, que a gente vai ampliar esse atendimento. Nós temos aí nos próximos 4 anos a obrigação de crescer de 70 para 84 locais. Lógico que não nesse primeiro ano, né? Mas nós temos a meta nos próximos 4 anos aumentar mais 14 locais de atendimento.
levando várias modalidades. E, Vanderlei, como é que é a questão da demanda, né? Vocês atendem praticamente todas as idades, essas atividades contemplam crianças, jovens, idosos também, né? Isso, Lili, a gente tem vários projetos, né? Nós temos o projeto Jovem Talento, que visa atender a criança na formação como atleta. Nós temos o projeto Lazer e Cidadania, que é um projeto que ele visa atender todas as idades, crianças, adultos, idosos, então depende do projeto e a oficina. Só para você ter uma ideia, a gente tem nos núcleos, a gente tem quase todos, a gente tem escolinha pública de futebol, que a gente atende pilates para idoso, a gente tem oficinas de recreação, então a gente tem 49 modalidades hoje dentro dos nossos projetos de atendimento. Para você ter uma ideia, nós temos desde nado sincronizado ao futebol, que é uma coisa simples, né? Mas nós temos aí gratuitamente o nado sincronizado também aqui no Carandabosque, no Sente. E a população, ela procura mesmo? Ela vai, ela é assídua? Sim, a gente começou o primeiro ano com uma média de 2.000 a 3.000 inscritos. Hoje nós temos mais de 20.000 inscritos que diariamente vão praticar essa atividade física. E a nossa meta é agora, na próxima gestão, fechar com 30.000 inscritos e as pessoas participando. Só inscrição, nós temos uma média aí de atendimento muito alto, né? Porque aí a pessoa tem a liberdade de praticar. Por exemplo, eu jogo beach tênis, que nós temos. Eu jogo beach tênis terças e quintas, mas eu faço a minha aula de exercício funcional segunda, quarta e sexta. Então, às vezes, você tem a mesma pessoa fazendo duas atividades. É uma inscrição, mas é uma pessoa que gera um número maior no nosso atendimento. Nossa, realmente é muito interessante e essa informação ela tem que chegar, né? Os moradores aqui de Campo Grande com várias alternativas, e a gente estava falando em off, né? Como você bem lembrou, a respeito de uma pesquisa que tinha colocado Campo Grande como a segunda capital mais obesa do Brasil, e agora a gente está colhendo até frutos muito positivos, né, em relação a toda essa gestão pública no que diz respeito ao esporte aqui na cidade. Vou deixar para você contar para a gente a boa notícia, né, graças a esse trabalho bacana que a FUNESP tem desempenhado. Exato. A gente começa essa gestão, né? Quando eu falo a gente, é o prefeito e óbvio, o meu presidente, que é o Rodrigo Terra. A gente começou essa gestão em janeiro de 2017. E já nas primeiras reuniões, a gente tinha um foco de trabalho que era o foco anterior da fundação, que era mais voltado para essa questão da formação de atletas, o apoio ao jovem na questão do esporte, né? Mas a gente fez uma reunião e nessa reunião a gente trouxe esse dado. Que aconteceu? Saiu uma pesquisa da Vigitel que no ano anterior, de 2016, e eles fazem essa pesquisa todo ano, tá? E essa pesquisa apontou Campo Grande, foi um dado alarmante, que nem nós sabíamos, né? Que Campo Grande era a segunda capital do país com maior número de obesos. Isso é alarmante, porque a gente sabe hoje que a obesidade ela é porta para outras comorbidades. Aí vem o diabetes, hipertensão, transtorno do sono e várias outras. Então, a gente pegou ali e a gente mudou o foco do nosso trabalho. A gente falou, a partir daqui, a gente vai atender vai fazer esse tipo de trabalho, que nós precisamos pensar o seguinte, se a gente fizer um trabalho de recuperação aqui, de atendimento à população com exercício físico, nós vamos diminuir os gastos também com essa população, na hora que ela não vai ficar doente, ela vai diminuir o gasto no posto de saúde, a fila, o atendimento. Se é uma pessoa que depende de remédio, ela vai diminuir. Fora isso, a gente sabe que de outros benefícios que a atividade física pode contribuir, na questão também do sono, do bem-estar mental. Então, a gente fez e mudamos o foco. Hoje, a gente sabe que a pesquisa do ano anterior trouxe que a gente caiu nesse ranking para 6º lugar. Então é o seguinte, nessa hora é bom cair no ranking. Saiu de 2º para 6º. E a gente ia, inclusive, nos parâmetros gerais, a gente já estava em 7º lugar também, se você fosse pegar só por mulheres ou só por homens a amostra. Geral, a gente caiu de 2º para 6º. O que é muito bom, que mostra que o trabalho que a gente iniciou lá atrás e o foco das oficinas hoje, da Fundação, que é voltado para o lazer, cidadania e também a saúde, tem sido bem feito, né? A gente tem conseguido colher os frutos disso. E a gente não pode esquecer de citar também aqui nesse programa o fato da pandemia ter transformado, né,
as ações, eu acredito que vocês tiveram que rever estratégias, tiveram que mudar aí vários planos que vocês tinham para o ano passado e, de repente, para esse período pós, né? Porque Sim. a gente está saindo da pandemia, mas a gente ainda vive, né, ela de forma muito forte, porque os casos estão aí, né? As pessoas têm que se proteger. E isso não impediu, né? Por exemplo, a prática esportiva gratuita em Campo Grande, até com resultados surpreendentes. Sim. Então, Lívia, eu ainda, essa semana agora a gente teve um encontro entre os nossos profissionais e o que eu falei para eles é o seguinte, a gente está vivendo ainda 2020. A gente, para mim, a gente virou o ano, né, na data, mas a gente ainda está com o pé em 2020, por conta das ações, a continuidade, né, que nem você falou, a pandemia, ela veio e, assim, veio de uma forma abrupta e ninguém sabia como fazer, o que fazer. Então, a gente teve também um trabalho de planejamento que nós fomos pegos de surpresa também, vamos dizer assim, né? Em março, a gente começou, dia 18 de março, se eu não me falha a memória, a gente começou, foi o primeiro dia que a gente teve as aulas suspensas. No dia 19, a gente já tinha um modelo que a gente implantou, que eram as videoaulas. Já que a gente não conseguia atender o nosso aluno fiel que estava ali com a gente de segunda a sexta trabalhando, a gente colocou essas videoaulas. Então, a gente teve essa intenção de levar para eles. É lógico que no começo a gente precisou fazer algumas adaptações, nem todos os professores tinham Instagram, nem todos tinham rede social, a gente fez um modelo, como eles deveriam criar, tudo, criamos a metodologia, que também teria que ser o início, meio e fim dessas aulas, então a gente fez um trabalho, e a gente ficou assim, totalmente online, do dia 18 de março até o dia 15 de setembro, quando a gente retorna, no dia 16 de setembro, com um percentual, né, que a gente chama híbrido, a gente retornou com alguns professores que poderiam retornar, né, presencial, lógico, com os cuidados de biossegurança, respeitando o quantitativo e os decretos municipais, a gente retornou. Mas foi, assim, impressionante o retorno que a gente teve, mesmo dentro dessa pandemia, nós tivemos aí mais de 2 milhões de acessos nesses 6, 7 meses de atendimento. E a gente conseguiu alcançar locais que a gente nem imaginava. A gente recebeu mensagem de Goiás, estado de Goiás, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, pessoal entrando em contato conosco. Até essa semana, na segunda-feira, eu recebi um contato da Prefeitura de Sidrolândia, também querendo saber, e eles estavam fazendo esse modelo lá também. Essa semana também a gente recebeu o contato de uma prefeitura, agora não me recordo o nome, do interior do Rio Grande do Sul, perguntando como é que a gente chegou nisso, como é que estava sendo feito o nosso planejamento, e eu enviei para eles também como é que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então é o seguinte, a gente conseguiu difundir, mesmo nesse período de pandemia, levar a atividade física para aqueles que não podiam ter acesso. E a gente foi até para outros estados, né? Várias outras pessoas se beneficiaram disso também. E isso não vai descartar, por exemplo, assim, nesse plano de esporte e lazer, numa eventualidade, as atividades presenciais elas permanecem, mas o serviço online também acabou se tornando bastante interessante. Exatamente. É o que a gente falou, né? A gente abriu a caixa de Pandora, né? A gente já acabou que a gente deixou alguns profissionais que ainda não retornaram por conta do decreto, né? O decreto ainda municipal, ele prevê que algumas pessoas com comorbidades, diabetes, tal, que tem algum risco ainda não retornem às suas atividades integrais. Então, a gente manteve esses professores nessas aulas, videoaulas, né? Então, a Fundação hoje oferece ainda segunda, quartas e sextas, dentro de um pacote que nós temos lá nas nossas páginas, das redes sociais, tanto no Facebook quanto do YouTube, a gente oferta ainda as aulas online. E a gente ainda consegue manter lá atualizações também. Então, a gente sabe o seguinte, que nós chegamos nesse ponto e ofertamos isso, e que a gente não vai conseguir mais retornar só para as aulas presenciais, a gente vai ter que deixar um percentual desses profissionais dando continuidade para isso aí, porque muita gente acostumou, tem gente que hoje chega em casa, ela não teve tempo de ir no parque, mas ela pode assistir uma aula que foi dada. Então, ela pode fazer também o exercício dela em casa. A transformação, eu acho que foi geral, né? A pandemia realmente mudando os nossos conceitos de trabalho. E, Vanderlei, agora falando um pouquinho a respeito dos parques e praças, bastante movimentados, Campo Grande tem parques maravilhosos, com espaços muito bons
para a prática de exercícios, até mesmo com esse oferecimento aí de atividades por parte da FUNESP, da Prefeitura de Campo Grande. Como é que vocês conseguiram regrar, por exemplo, todo aquele cronograma de atividades, mas sem sair das regras de biossegurança? Boa pergunta. Então, Lívia, a gente fez um planejamento, né, desse retorno assistido e de forma gradual, respeitando os decretos. Então, a gente começou com o retorno das atividades com contenção de 30% do nosso efetivo dos alunos, com os espaçamentos. Então, a gente fez um cronograma com os regramentos de biossegurança. Aferição da temperatura antes da entrada no parque, higienização das mãos, uso das máscaras enquanto a não prática da atividade física, o distanciamento regulamentar de 1,5 metro entre os participantes, e principalmente a questão do quantitativo, né? A gente retornou primeiro com 30%, estamos hoje operando com 40% da capacidade, né? Porque nem todos puderam retornar ainda. A gente sabe que ainda Campo Grande vive a pandemia ainda, né? E os números ainda são bastante altos, né? A gente soube que essa semana, graças a Deus, diminuiu em relação às últimas 3 semanas, né? Que a gente vinha com uma taxa de óbito muito grande e a gente, graças a Deus, a gente entrou essa semana e reduziu bastante, tanto no estado quanto em Campo Grande. Então, mas a gente ainda continua com as medidas. Os parques continuam ainda, alguns locais isolados, a gente pede, por exemplo, os parquinhos ainda não foram liberados para as crianças, algumas quadras que ainda de esportes que estão fechadas por conta da aglomeração, a gente mantém dessa forma. Então, a gente só está atendendo dentro do que é possível ainda. A gente não voltou 100% à normalidade ainda. Eu não sei se chega esse tipo de informação até vocês, mas eu acredito que sim, né? Sobre o comportamento da população. Aí eu acho que também vai muito de uma opinião pessoal. Será que a gente, né? Será que o campograndense estava preparado para voltar? A maioria respeita? Vocês estão tendo alguma dificuldade nesse sentido? Então, Lívia, essa é uma pergunta difícil, né? Porque ela vai muito do bom senso, né, das pessoas, né? Olha, sinceridade, a gente recebe reclamações, a gente tem sempre que pontuar. Por exemplo, todo dia eu recebo 2, 3 ofícios pedindo por que não voltou aqui, por que eu não posso jogar futebol, por que meu filho não pode fazer, ele tem 8 anos, ele quer voltar à prática da natação. Mas a gente tem que entender o seguinte, é um momento ainda de pandemia. Nós temos indicações de que algumas crianças menores de 10 anos não é indicado o retorno integral. Tanto é que nós temos as condições das escolas, né? Que hoje ainda saiu um decreto municipal, foi publicado agora de manhã, que as escolas só voltam de forma presencial no município dia 1º de julho. Então, que até lá são aulas online. Então, assim, é difícil. Tem muita gente, eu recebo lá no gabinete, a gente recebe lá na sala mães e idosos, entendeu? E assim, a gente fala o seguinte, a gente está tomando essas medidas de prevenção, mas não é prevenção só da vida dos outros, é da sua também. Então, assim, é difícil. Muita gente compreende, a grande maioria entende, mas, vamos dizer assim, 10% da parcela, o que é muita gente, ainda insiste em não aceitar. Tem muita gente que leva isso ainda, isso aí é para grupo especial, é para quem tem problema de saúde, e não é verdade. Nós temos pessoas saudáveis, sem comorbidade, sem histórico de doença anterior, com 40 anos, com 30 anos, 26 anos, sendo entubado. Então, é uma situação difícil, mas eu falo o seguinte, que a gente sempre tem que usar o bom senso. E as pessoas que chegam até mim e a gente conversa, até hoje, a gente teve um bom argumento e todas aceitaram. Mas não é fácil, não. É o bom senso de cada um. A gente vê que o poder público, na medida do possível, faz a sua parte para também não parar, né, as atividades que são importantes. E a gente sempre deixa esse recado, né, que se todo mundo ajudar, ninguém fica desfalcado em área nenhuma. E, Vanderlei, agora falando sobre boas notícias, a gente comentou a respeito do plano, dessa lei sancionada pelo prefeito Marquinhos, e a gente já consegue pensar, vislumbrar, visualizar um calendário esportivo para 2021, ou realmente já está num processo de elaboração e de encaminhamento? Pois é, Lívia, a gente está trabalhando no calendário,
Hoje eu tive uma reunião, vou ter mais uma na segunda-feira, exatamente para tratar, porque é aquilo que eu estava falando para você. Tá difícil a gente determinar alguma coisa com certeza. A cada dia há uma mudança. Por exemplo, essa notícia hoje da CEMED, ela mexe com o nosso calendário da Fundação Municipal. Porque se as aulas não voltarem no município, a gente também a Fundação realiza os jogos escolares, a questão que a gente faz também, os atletas passam por nós para poder ir jogar os jogos estaduais, as seletivas. Se esses alunos não voltarem a ter aula na escola e não praticar essa atividade lá, a gente não tem como fazer isso. Então, a gente sofre a mudança do calendário também. Então, hoje de manhã, essa notícia nos foi colocada, eu vou ter que fazer uma adequação do calendário para a gente publicar na nossa agenda. Então, o nosso calendário está todo ele em construção. As federações de basquete também, de vôlei, então todas elas, a gente recebe uma notícia na segunda, na sexta-feira ela pode mudar. Hoje, por exemplo, de manhã nós tivemos em reunião, recebi a notícia que o nosso calendário, que estava previsto para os Jogos Paralímpicos, né, uma seletiva, ela estava prevista para agora, para março, ela foi adiada para setembro. Então, não está fácil. O calendário esportivo esse ano, a gente, antes de divulgá-lo, a gente vai ter que um dia antes para repassar, porque não está fácil, não. Vai ser uma aventura esse ano a gente acertar. Então, a gente tem as modalidades, porque os outros anos a gente construía, né? Então, dia 17 de setembro, Jogos Radicais e tal. Esse ano, eu só posso fazer os jogos lá se eu já tive a seletiva antes, mas eu não sei se a gente teve a seletiva. Então, não está fácil. O calendário vai ser o meu maior hoje, entrave hoje, mas a gente está trabalhando para semana que vem a gente já ter alguma coisa fechada para a gente já poder divulgar na outra semana. Acho que já existe uma compreensão global. 2020 deixou impactos que talvez não sejam corrigidos em 2 ou 3 meses, Exatamente. né? Leve aí algum tempo para conseguir contornar toda essa situação e, né, normalizar alguma coisa. E agora falando sobre a questão dos efeitos da pandemia sendo amenizados pelo esporte, a gente sabe que a participação foi muito grande online, mas eu gostaria de finalizar aqui o nosso bate-papo, deixando, então, os canais de informação da FUNESP, onde as pessoas podem buscar os serviços que estão sendo prestados, as atividades que já estão disponíveis para que as pessoas possam, de repente, se matricular ou fazer online, que é importante que a gente toque a vida de alguma maneira, nem que seja pelo computador ou pelo celular. Exatamente. Olha, hoje nós temos, então, da forma online, né, que é as videoaulas que a gente chama, a gente tem elas segunda, quartas e sextas, né, sendo gravadas sempre nesses 3 dias, sempre novas videoaulas, e os canais são o nosso Facebook, tá? O Facebook da FUNESP Campo Grande, e o YouTube também da Fundação. Então, essas 3, segunda, quarta e sexta, a gente tem sempre a gravação de novos vídeos. Tem também dentro do YouTube os vídeos antigos que a gente tem. Então, a gente divide lá por pasta. Pilates tem os seus vídeos. Então, você tem aula 1, aula 2, você pode, se você não vinha acompanhando, você pode ir lá e fazer essa sequência. Os canais e o atendimento hoje a gente tem nos nossos locais de atendimento. Quase todos estão funcionando já, dentro, lógico, daquela questão do percentual de 40%, né? Então, se você quiser saber onde praticar essa atividade, basta você entrar no site da prefeitura, que é campogrande.ms.gov.br, e aí você vai ter as informações lá também. Se de tudo você não conseguir as informações lá, que às vezes algumas pessoas ainda, né, Lívia, têm dificuldade em navegar e achar as informações, pode entrar em contato pelo telefone, tá? O 3314-3971, e aí pedir as informações que o pessoal transfere para o ramal lá da gerência das atividades sistemáticas, e o pessoal pode esclarecer a atividade mais próxima da sua região. 3314-3971. Isso. Ok, 3314-3971. Telefone para contato aí com o pessoal da FUNESP. Vanderlei Sandim, diretor de Esporte e Lazer da Fundação Municipal de Esportes FUNESP de Campo Grande, batendo um papo com a gente nessa edição do Perspectiva. Vamos continuar fazendo com que Campo Grande emagreça, né?
cai ali no ranking da obesidade do Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês, que esse plano municipal de esporte e lazer seja concluído com sucesso e, sem dúvida nenhuma, será. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Lívia, obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes, né, do canal de vocês, e assim, o nosso trabalho é sempre procurar melhorar a qualidade de vida do nosso munícipe e, com certeza, a sua saúde. Eu estou sempre disponível, a gente está aqui trabalhando para isso, e assim que vocês quiserem informações, ou quiserem bater um papo, é só nos chamar, que estou sempre disposto, tá ok? Agradeço o seu convite novamente, né, que já é a segunda vez que a gente conversa, e assim, estou sempre aberto, e a que vocês precisarem, podem nos contactar, é um prazer estar aqui. Obrigada, a gente é que agradece. E essa foi mais uma edição do programa Perspectiva, dessa vez falando de esporte, lazer, qualidade de vida e saúde. Você que acompanha a programação da TV Assembleia no canal 9 da NET, claro, não deixe de compartilhar o nosso link do YouTube, né? Compartilhe com seus amigos e familiares, sem dúvida nenhuma. Algum deles, né, vai querer praticar um esporte, né, nem que seja online. A gente volta numa próxima oportunidade com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.